Pessoal, vamos lá. Aqui eu tenho a presença de um microscópio virtual, né? Um kit multimídia aqui que eu tenho em mãos, tá? Então, vamos começar a análise. Aqui ele vai abrir o microscópio pra gente, né? E eu vou falar para vocês cada uma das partezinhas de um microscópio. Primeiro de tudo, o caminho percorrido pela luz, né? Do microscópio. Vocês estão vendo aqui, ó, a presença de uma mesa e um buraquinho aqui. E a luz vai percorrer isso aqui. É claro que dentro da nossa preparação nós vamos trabalhar com uma lâmina, geralmente de vidro, né? Uma lâmina transparente, onde eu vou colocar o meu material para ser analisado. Aqui a luz vai passar, né? E vai chegar, né? Para a gente aqui olhar com um certo aumento da imagem, senão a gente não analisaria absolutamente nada. Então, aqui, platina é o local onde se coloca a lâmina, a nossa preparação microscópica que vai ser analisada. Primeiro conjunto de lentes são chamadas objetivas e cada uma tem um tamanhozinho específico aqui. É onde a gente enxerga a imagem que vai ser ampliada. Cada uma delas vai ter um aumento específico. Então, esse primeiro conjunto se chama lentes objetivas. O segundo conjunto de lentes se chamam lentes oculares. É onde a gente coloca os nossos olhos para análise. E ele também ele também amplia a imagem. Tá? Para a gente dar foco no microscópio, existe um sistema de parafusos. O primeiro parafuso, tá, faz um ajuste maior, chamado macrométrico. Então, ele regula o foco. O segundo parafuso é o micrométrico. Então, ele faz uma análise mais minuciosa, né, um foco mais fino, né? A regulagem fina do foco é chamada micrométrico. Então, vamos começar a analisar. Primeiro, ele vai fazer uma simulação de como eu faço a análise usando esse microscópio virtual. Primeiro eu vou escolher minha lâmina. Então, ele escolheu ali. Arraste a lâmina até o microscópio aqui. Escolha um aumento, né? E ajuste o foco que está aqui. Tá? Então, nós vamos fazer esses procedimentos nas próximas preparações. Então, analisando uma célula da mucosa bucal, então, primeiro, arraste até a platina. Então, arrastei e coloquei a minha lâmina de vidro dentro da platina. Esses preparados aqui são preparados de células que eu acabei de coletar, ó. Células da mucosa bucal, a gente retira isso, né, da nossa bochecha, abrindo a boca e recolhendo, passando um cotonete e retirando. E depois eu vou corar. E esses corantes, né, eles dá pra gente analisar estruturas específicas de uma célula, né? Então, aqui vou usar o azul de metileno. Então, a primeira parte eu coloquei aqui, arrastei até a platina, vou escolher o meu aumento. E aqui eu vou ajustar o meu foco, tá? Então, eu ajustei meu foco aqui, e vou aumentar agora e vou explicar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, as células da mucosa, elas são mais arredondadas. No meio da célula, a gente vê a estrutura mais, assim, escura, né? Essas bolinhas mais escuras, que são os núcleos das células, certo? Da mucosa da boca. Então, a primeira lâmina, as demais são células de cebola. Cada uma eu fiz uma coloração específica, com Lugol, com azul de metileno e com vermelho neutro. Então, eu vou analisar a célula vegetal. Então, coloco a lâmina em cima da platina, vou ajustar o aumento e o foco, certo? Agora, eu vou aumentando. Quanto mais eu aumento, mais eu vou evidenciando as estruturas de uma célula. Então, o que quer dizer? A célula vegetal, ela tem um formato bastante geométrico, tá? Como a gente viu, ela tem a presença de uma organela chamada cloroplasto, né? Nesse tipo de microscópio, a gente não vê a organela com tantos detalhes que a gente gostaria, mas dá pra gente ver alguma coisinha, né? Provavelmente a gente tem aqui a presença de cloroplastos. Então, vamos lá. A segunda, a terceira, é um outro tipo de corante. Todas eu vou analisar aqui a célula vegetal e a presença da parede de celulose bastante espessa, né? Vamos analisar com a presença de um outro corante, ajustar o foco, ó. Bastante evidente nessa parede espessa de uma célula vegetal.
Então, vamos guardar a lâmina e vamos passar para próximo conjunto, né, de lâminas. O próximo conjunto, a gente tem cortes histológicos, que são preparados, as células são fixadas e depois coradas, né? Então, ela preserva a estrutura de uma célula como se ela estivesse viva, né? Então, eu tenho um preparado, né? Então, feito em laboratório. A primeira do tecido epitelial e conjuntivo. Então, eu vou analisar o microscópio, vou dar o aumento e vou ajustar o foco. As células mais escuras que a gente vê aqui no início são as células do epitélio. São células extremamente, elas estão muito juntas. Elas estão bem juntas porque o epitélio tem a função de proteção. Aqui embaixo nós vamos ter as células que estão mais distanciadas, a presença das glândulas, glândula de pelo, glândulas sebáceas, né? Que estão na pele, tá? Então, vou aumentar. Tá? Nós vamos ter aqui o conjunto do epitélio e aqui o tecido conjuntivo, cujas células estão mais afastadas, por isso que elas ficam mais claras, né? O tom dela mais claro. Então, vamos passar para o maior aumento, onde dá para ver bonitinho aqui as células epiteliais, bem juntinhas. Cada núcleo aqui é a presença dessa bolinha aqui mais escura, cor roxa, bem escura. Tá? Então, as células do epitélio, elas estão muito juntas, muito próximas, porque, como eu falei, a função do epitélio é proteção. O tecido conjuntivo, as células estão mais afastadas umas das outras. Então, vamos guardar esse conjuntinho de lâmina. Vamos ver agora o tecido das cartilagens. O que é tecido? Tecido é um conjunto de células que tem funções específicas, elas trabalham juntas, né? Então, vamos ver aqui as células das cartilagens, tá? Então, vamos ver aqui. Elas têm esse formato aqui bastante arredondado, né? E vão formar as nossas cartilagens, né? Que estruturas, né? Dentre elas, né? Que formam orelha, nariz, que está relacionado também a cartilagem que fica entre os ossos, né? Então, nós vamos estudar tudo isso aqui com mais detalhes. Então, aqui nós vamos ver agora, é o tecido muscular esquelético, o popular músculo. Então, vamos colocar um aumento, tá? E cada pontinho mais escuro, como eu falei para vocês, representam os núcleos de uma célula. Vocês estão vendo que ela é alongada, é a presença da fibra muscular, tá? Também vamos trabalhar isso depois com maiores detalhes. Tecidos ósseos, né? O aluno sempre acha que o osso não é formado por célula. Sim, ele é formado por célula cuja matriz é calcificada. Então, vamos aumentar aqui, ó. Cada pontinho aqui representa um osteócito e essa parte mais clara, a matriz calcificada de uma célula, tá? Ela é concêntrica. Então, o tecido ósseo também é formado por células. Finalmente, o tecido nervoso, cuja célula é o neurônio. Então, tem aqui a presença de muitas células. Como eu falei para vocês, cada pontinho representa uma célula. É uma célula mais alongada, em forma de fios, né? Tecido nervoso, e aqui a gente tem a presença de um neurônio cujo axônio, que é o filamento, pode ter até metros de comprimento. Então, com um microscópio, a gente faz diversas análises e eu espero ter contribuído, tá, com o estudo de vocês e da aula que foi dessa semana sobre o uso de microscópios no estudo das células, tá? Foco nos estudos para todo mundo, até mais.